Qual era a religião praticada por Yahushua? Vamos falar de religião como um conjunto de crenças espirituais que ele praticava. Então, qual era essa religião? Para sabermos isso, nós precisamos primeiro responder a outra pergunta. A que povo o Machia pertencia? A que povo o ungido, o Cristo, pertencia? Uma das formas de sabermos é procurarmos ver as gerações que vieram antes dele. E nós vamos fazer isso de acordo com Lucas 3 inicialmente, onde nós encontramos o conjunto de 20 gerações. Mas essas 20 gerações são anteriores ao momento em que o Eterno escolhe um povo na terra para levar o seu nome. E essas 20 gerações começam em Adão. O Eterno criou Adão. Adão gerou a Sete, Sete a Enos e assim por diante, até chegarmos a Terá. Em seguida, nós vamos ver as gerações contadas a partir do momento em que o Eterno escolhe um povo na terra para levar o seu nome, de acordo com Matitial, chamado Mateus, capítulo 1. Nós lemos assim no verso 1. Registro da genealogia de Yahushua HaMashiach, filho de Davi, filho de Abraão. Então, não existe como termos dúvidas aqui. Já de cara nós vemos que é o registro da genealogia de Yahushua, ungido, filho de Davi, filho de Abraão, significa dizer que ele era descendente de Davi, descendente de Abraão. O primeiro grupo de 14 gerações de Mateus 1 começa em Abraão e termina em Davi. O segundo grupo de 14 gerações começa em Davi e termina em Josias. E nós já temos aqui o tempo do exílio na Babilônia. O terceiro e último grupo de 14 gerações começa em Jeconias e termina exatamente em Yahushua, chamado Jesus, que é chamado também Hamashiach, o ungido, Cristo. Nós lemos então no verso 17 assim. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Mashiach, o Cristo. Esses três conjuntos de 14 gerações mostram a genealogia do povo judeu. Então, fica claro que Yahushua HaMashiach era judeu, o Cristo era judeu. Existem outros pontos que confirmam isso. Um deles é o seu lugar de nascimento. No livro de Miqueias, Micael 5, verso 2, nós temos a profecia de que Yahushua nasceria em Belém. E Belém fica na região da Judéia. Quem nasce na Judéia é judeu ou judia. Também tem a questão dos títulos. Títulos que identificavam o ungido como judeu. Nós vemos em Matitial, capítulo 2, verso 2, onde Yahushua foi chamado de rei dos judeus. Tem um detalhe interessante sobre a Judéia, Judéia, tribo de Judá, que tem a mesma escrita no hebraico e significa louvado, exaltado, glorificado seja Yahweh. Na verdade, em hebraico nós lemos Yehudá. É uma derivação da expressão hebraica Yahudá, que era considerada uma expressão de exaltação e agradecimento ao Eterno. Então, os nomes da região da Judéia ou da tribo de Judá já traziam em si a clara mensagem de louvor e gratidão a Yahweh pelo Mashiach que viria dela para nos libertar de nossos pecados. Se nós escrevermos no Google Tradutor o nome Judéia, Judá ou Yahudá, vai dar exatamente a mesma forma de escrita no hebraico.
O nome Belém é também de origem hebraica e significa casa de pão. É uma vila a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, em Jerusalém. Assim como Eldá, o nome Belém também traz consigo uma mensagem relacionada ao Machia. Belém foi a casa de pão de onde seria oferecido o pão da vida. Podemos ver isso em Elhanan, João 6, versos 35, 48, 51 e 27. Yahushua era judeu, nascido de pai e mãe judeus. Foi circuncidado no 8º dia, de acordo com a lei judaica, Lucas 2, 21 e 22, e se considerava um judeu fiel às suas origens. Seus ensinamentos derivavam das leis e tradições judaicas com as quais foi criado e que jamais negou. Ele era chamado de rabino, que era um título dado aos mestres judeus. Vemos isso em Elhanan, em João, capítulo 1, 49, capítulo 9, verso 2 e Lucas 2, 46. Yahushua cumpria as festas sagradas do judaísmo, Lucas 2, 41 a 53, e Elhanan, que é João, capítulo 10, 22 a 24. E frequentava o templo de Jerusalém, junto com seus discípulos, que também eram judeus. Vemos isso em Matitiel 21, 21, que é Mateus, Lucas 19, 47. Os escritos nazarenos, que é chamado de Novo Testamento, mostram esses fatos com muita clareza. Será que em algum momento Yahushua deixou de ser judeu? De maneira alguma. Foi judeu de nascimento, descendente de judeus. Como judeu de carne e osso, foi morto, ressuscitado pelo Pai, e assim está à direita dele. Vemos isto tudo em Elhanan, que é João, capítulo 20 e 27, Lucas 24, verso 39, 1 Elhanan, capítulo 1, verso 1, Atos 2, 24 e versos 32 a 34, Romanos capítulo 8, 11 a 17, 1 Pedro capítulo 3, verso 22 e Lucas capítulo 22, verso 69. A salvação veio dos judeus. Está lá em Elhanan, bem claro, João 4, verso 22. A salvação veio dos judeus para os judeus e gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Vemos em Romanos 11, verso 11 a 24. As escrituras sagradas vieram dos judeus. Vemos isso em Romanos 3, verso 1 e 2. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido. Primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos do Criador. Com isso, nós entendemos que as revelações das Escrituras Sagradas foram dadas ao povo judeu e, a partir deles, para o mundo, em todas as gerações, através das traduções. Mas não podemos confundir quem escreveu com quem traduziu. Muitas traduções não estão de acordo com os originais. É preciso muita atenção nisso. Que religião ou que práticas espirituais passavam a seguir aqueles que se convertiam com a pregação do Mashiach e dos apóstolos? Em Atos 13, 42 e 43, nós lemos: E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça do Eterno. É até mesmo uma questão de lógica que quem seguia judeus adotasse as mesmas práticas do judaísmo. E nós? Qual é a nossa religião?
Quais são as nossas práticas espirituais? Yahusha não veio criar novas religiões. Yahusha foi judeu, praticante do judaísmo, e ele é o nosso exemplo. Yohanan, João 14,6, diz assim: Respondeu Yahusha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se alguém quer chegar ao Pai eterno, não existe outro caminho. Tem que ser através de Yahusha HaMashiach, o ungido, o enviado do Pai. Em Matitial, Mateus 16:24, nós lemos: Então Yahusha declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Nós vemos em João 14:6 que ele disse que é o caminho. E ele falou aos seus discípulos, e nós somos também discípulos de Yahusha. Ele, como disse no passado, está nos dizendo hoje: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se é para tomar a cruz, então não deve ser uma coisa fácil segui-lo. Mas ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Lucas 14:27, nós temos a confirmação de Mateus 16:24. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Seguir Yahusha implica em adotarmos as mesmas práticas espirituais ou religiosas que ele tinha. Isso é fato. Não dá para ter um judeu como exemplo praticando o que os gregos fazem, o que os romanos fazem e assim por diante. Precisamos tomar a nossa cruz, negarmos o que ouvimos, o que aprendemos, o que praticamos a vida toda, ou seja, negarmos o que somos para seguirmos nosso mestre, nosso rabino, nosso exemplo, Yahusha HaMashiach. Mas quais práticas espirituais, de acordo com a vida de Yahusha, devemos praticar a partir de agora? Esse é o tema do nosso próximo estudo.